Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai fazer, na nossa terceira entrevista, a gente vai conversar com o comandante dos Bombeiros Voluntários de São Francisco do Sul, João dos Santos Júnior, que nos vai falar sobre a atuação da corporação nesse período de quarentena, nesse período em que a gente está vivendo aí com o coronavírus batendo a nossa porta. Então vamos assistir a entrevista que a gente realizou agora à tarde com o João. João, o Corpo de Bombeiros Voluntários de São Francisco do Sul é uma das referências pela sua história, pela atuação na cidade. Como que tem sido o trabalho da corporação nessas 2 semanas, estamos indo para a terceira semana de quarentena na cidade? Bom, Nilson, o trabalho da corporação, ele se mantém, né? Infelizmente agora com essa pandemia que está assolando aí o mundo inteiro, a gente está com atenção redobrada, né? E existem alguns procedimentos internos e internos que devem ser tomados por precaução, por questão de segurança, tanto para os nossos bombeiros quanto para a comunidade. Mas a gente o bombeiro sempre foi o órgão de primeira resposta, né, em ocorrências, então a gente segue na mesma linha de trabalho, né? A corporação tem vários leques de atuação e esses continuam, né? Todos os serviços da corporação continuam em atuação. Em especial, então, a questão da pandemia, né? Onde a gente tem um destaque, aí, um diferencial nos cuidados, na questão de preparação das equipes antes do deslocamento para cada ocorrência. Tem a média de vocês, não sei se tu tem essa informação, tem aumentado, diminuído? Como é que estão os atendimentos da corporação nesse período? Olha, Nilson, pelo que a gente está acompanhando, né, a gente tem isso em sistema, mas ele está em atualização ainda, mas eu posso dizer que reduziu drasticamente o número de ocorrências de pré-hospitalar, né, que eram, em sua maioria, os casos clínicos. Então, esses tiveram uma redução bem significativa. Por outro lado, a gente está tendo um aumento das ocorrências, principalmente em incêndio em mata. Interessante isso. A corporação, um tempo atrás, tu comentou com a gente que a corporação não faz os atendimentos suspeitos que seja do coronavírus, né? Uhum. Vocês não estão fazendo esse tipo de atendimentos? Quando existe demanda, por orientação do Ministério da Saúde, então essas ocorrências prioritariamente são atendidas pelo SAMU. Em não havendo disponibilidade do SAMU fazer o atendimento, aí nós deslocamos uma equipe lá, né, que vai com um veículo específico, que vai com todo o aparato necessário para fazer o deslocamento. Mas antes esse paciente passa por uma triagem na unidade de saúde para que a gente faça então o deslocamento. Vocês também fazem essa triagem antes de ir para a ocorrência? Vocês tem umas perguntas específicas para a população para saber se vai ou não vai? Sim, normalmente a gente faz uma triagem para saber, porque nós também temos que estar precavidos, né, por questão de uma ação protetiva, né? Então, nós temos que saber antes aquilo que a gente está indo para fazer o atendimento, né? E a nossa recomendação é sempre procurar a unidade de saúde mais próxima, né, nos casos suspeitos, para fazer uma triagem. Se realmente não tem a condição de se deslocar até a unidade de saúde mais próxima, a gente desloca a ambulância e a equipe para fazer esse transporte, para que seja feita a triagem na referência de saúde e depois segue o fluxo, né, de encaminhamento. Hoje a corporação ela tá atuando, está atendendo com o mesmo número de pessoas, de voluntários e funcionários, enfim, ou deu uma queda? Como é que está esse número? Nilson, assim, por medida de precaução, o que a gente fez? Nós mantivemos as escalas, né? Só que são equipes reduzidas. Tem equipe para atender a demanda, tem uma equipe que é a equipe de sobreaviso, então se tiver algo que fuja da capacidade da equipe de plantão, eles estão prontos para se deslocar para o quartel, estão nas proximidades, se deslocam para o quartel para um atendimento. E o terceiro plano é um grupo que é uma equipe de reserva técnica. Se por um acaso em uma unidade nós tivermos 3 bombeiros e um deles, por um acaso, for infectado, isso é uma medida protetiva, né, e preventiva, então saem de cena aqueles 3 bombeiros da unidade ou aqueles 5, a exemplo da unidade central, né, que é uma quantidade máxima que a gente estipulou,
E os outros 3 do cadastro de reserva, então eles entram para fazer parte para repor, né, aquela saída. Mas graças a Deus está tudo funcionando bem, o pessoal está se cuidando bastante, está tendo bastante precaução, tanto na ida para a ocorrência quanto na volta. Já fazíamos todo o procedimento de higienização das viaturas, então agora está sendo um cuidado redobrado, higienização de calçados, então está tudo sendo feito de maneira que não haja nenhum tipo de contaminação aqui para o nosso pessoal. Então essa foi a entrevista que a gente fez hoje à tarde, a primeira parte, na verdade, da entrevista que a gente fez com o comandante dos Bombeiros Voluntários de São Francisco do Sul, João dos Santos Júnior. A gente vai fazer um breve intervalinho e já voltamos com a continuidade da entrevista com o comandante. Então estamos de volta. Vamos assistir agora a segunda parte da entrevista que a gente fez com o comandante João sobre a atuação dos bombeiros voluntários nesse período de quarentena em São Francisco do Sul. Vamos assistir. João, a Corporação dos Bombeiros Voluntários, ela tem realizado pelas redes sociais, com os veículos de comunicação, enfim, uma campanha para arrecadar produtos, equipamentos, enfim. Está em falta esses produtos para a corporação? Com essa demanda de álcool em gel, de hipoclorito, de papel toalha, enfim, isso criou um problema, né? Que foi de forma bem significativa, que é a falta desse material no mercado. Né? Houve uma procura muito grande, então infelizmente acabou faltando no mercado. E a gente ficou realmente sem material, né? Porque o que a gente compra normalmente é o material de consumo mensal. Né? Nós temos uma média e dentro dessa média, então a gente consegue manter durante um mês, ou durante um mês e mais alguns dias, a gente sempre tem um pouco mais de material para poder manter, né? Dependendo do fluxo e do número de ocorrências. Só que com essa demanda da própria população, a gente acabou ficando sem material, né? Os nossos fornecedores todos esgotaram os seus estoques e a gente ficou com um problema sério, que foi a falta de material de limpeza, de higienização. Então, e com a questão das restrições de comércio, tudo dificultou mais ainda para a nossa situação. Então a gente resolveu lançar uma campanha para a comunidade, né, que o pessoal abraçou de verdade, ajudou muito, ainda tem ajudado. Hoje ainda veio um carro aqui na corporação trazer doação de material. Enfim, a gente usou os meios de comunicação da corporação, usou vocês, usou as rádios que são todas parceiras, né, os outros canais que são parceiros também. A gente conseguiu fazer uma campanha e hoje, pelo levantamento que a gente tem, pela média de consumo que a gente está tendo, a gente tem material, o material principalmente de limpeza, né, hipoclorito, papel toalha, a gente tem para manter pelo menos uns 30 a 35 dias, tá? De acordo com essas doações. Álcool em gel, a gente tem uma reserva bem menor. Máscara, a gente tem uma dificuldade imensa de encontrar ainda, né? Principalmente as máscaras N95, que são as recomendadas, né? A gente tem uma quantidade de máscaras descartáveis que vieram, que também são utilizadas nos casos suspeitos, porém, é uma quantidade ainda pequena, né? Se a gente levar em consideração a possibilidade de termos aí um aumento gradativo dos níveis de contaminação, né, das pessoas que estão contaminadas, a gente vai ter aí a falta do material, desse tipo de material em específico, álcool em gel e máscara, dentro de 15 dias. Se houver um aumento gradativo, a gente vai ter a falta desse material já. Teve a divulgação da Receita Federal, se eu não estou equivocado, que eles apreenderam uma quantia enorme, né, de máscaras. Vocês chegaram a receber daquelas máscaras também? Não. Essas máscaras, na verdade, assim, quando a Receita Federal lançou no sistema dela, que é a nível nacional, o Ministério da Saúde acabou segurando, né, essas doações, porque o Brasil inteiro está precisando. Sim. Né? Sim, como foi uma quantidade apreendida que foi bem significativa, então
acabou chamando a atenção, né, deles, vamos colocar assim, e o que aconteceu foi, eles foram lá e já seguraram com a Receita Federal todo esse material foi levado para que a distribuição seja gerenciada pelo Ministério da Saúde. É interessante. É uma situação meio assustadora, vamos dizer assim, o fato de que a questão do coronavírus pode se prolongar, as quarentenas podem se prolongar, enfim, para a questão de vocês obter o material de trabalho, de higiene, enfim. A dificuldade maior pode ser na questão realmente de achar o material, porque a procura é grande e agora que as pessoas estão se mobilizando para começar a fazer a fabricação desse material em larga escala, né? Trazer, importar esse material, enfim, a gente tem aí ainda uma série de dificuldades, né? De necessidades também. Mas a gente vai estar torcendo aí para que tudo se estabilize, para que o que a gente chama de a curva, né, o pico dessa doença realmente ele seja achatado e que a gente continue com aí uma estatística baixa como a gente está tendo no município. Então essa foi a segunda parte da entrevista que a gente fez hoje com o comandante dos bombeiros voluntários de São Francisco do Sul, comandante João dos Santos Júnior. A gente vai fazer um breve intervalinho e já voltamos com mais entrevista. Então voltamos para o nosso terceiro e último bloco da entrevista que realizamos nessa tarde com o comandante dos Bombeiros Voluntários de São Francisco do Sul, João dos Santos Júnior. Vamos assistir o final da entrevista com o comandante. Comandante, como que tu tens, qual a tua avaliação sobre o comportamento da população francisquense nesse período de quarentena? Bom, Nilson, a gente tem aí a gente vê muitas pessoas que estão realmente obedecendo essa quarentena, né? Que estão realmente em casa, que estão cumprindo esse período. Mas a gente tem pessoas que infelizmente não estão. A gente sabe que todo mundo tem a necessidade de se locomover, de trabalhar, né? E a gente sempre vem reforçando essa situação para que as pessoas que têm essa possibilidade, que podem trabalhar em home office, que pode exercer a sua atividade de casa, que fique realmente em casa, né, porque o assunto é sério. A gente tem acompanhado os números aí a nível mundial, né, você também tem acompanhado, tenho certeza disso, e realmente a situação é séria. Graças a Deus em São Francisco a gente tem uma média ainda baixa, né, e que ela continue assim baixa, mas infelizmente a gente não sabe, né, o dia de amanhã a gente não sabe em que nível essa contaminação e essa quantidade de pessoas pode ser contaminadas. Então, realmente, a gente vê algumas pessoas mantendo uma rotina normal, né, de vida, mas ainda não é o recomendado, porque a gente, pela estimativa, a gente ainda está caminhando para uma elevação de números, né? Pelo que a gente está assim analisando e acompanhando, o prazo, os dias que tem para iniciar um pico, para iniciar a subida, né? Para depois estabilizar, ainda está iniciando. Então, por questão de segurança, por questão de proteção, quem puder realmente ficar em casa, a gente recomenda que fique em casa, porque, como eu já falei, a gente não sabe o nível, né, de contaminação, e a gente não sabe como os organismos reagem, né? Sim. Porque em mim pode parecer apenas uma gripe, mas uma outra pessoa ela pode manifestar de uma outra forma que leve essa pessoa para uma UTI, para utilizar um respirador, né? E como a gente está acompanhando, né, Nilson, no mundo inteiro, como tem acontecido essa evolução. Então, a gente não sabe o que pode acontecer. Sim. E pela experiência que tu tens nesta área de atuação, enfim, tu acreditas que pode ser prolongado por mais um tempo semelhante essa quarentena, ou tu achas que logo a gente deve ter essa liberação das pessoas para poder voltar à rotina?
Olha, eu creio que o governo vai fazer a liberação gradativamente, né? Conforme eles vão acompanhando essa estabilização ou esse achatamento da curva que seria o pico, é muito provável que eles comecem a fazer a liberação de mais alguns setores, né? A gente sabe que todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa levar o seu pão do dia a dia, né? E precisa pagar as contas, a gente sabe perfeitamente disso, mas em algumas situações ainda é arriscado, né? Sim. Qual que é a mensagem, João, que tu deixas para a comunidade francisquense nesse momento? Bom, primeiro eu quero deixar uma mensagem de agradecimento, em nome de toda a corporação, pela comunidade ter esse carinho, ter esse respeito e ter esse apreço pela corporação, né? Porque a gente mal lançou a campanha, já muitas pessoas já estavam aqui doando, ajudando, enfim, em todas as campanhas, né? Que a corporação lança, as pessoas abraçam, as pessoas têm carinho, né? Têm respeito e têm admiração pelo trabalho da corporação, assim como a corporação também respeita e tem muito carinho pela população de São Francisco. Então, novamente, para aquelas pessoas aos que puderem ficar em casa, que fiquem em casa, que se protejam, né? Porque a gente não sabe a que nível isso vai chegar e a gente não sabe o que pode acontecer daqui para frente, né? A gente espera, todo mundo está trabalhando unido para que realmente não aconteça o pior, né? Para que realmente não tenhamos problemas mais sérios e casos graves no município, mas a gente não pode prever, né? Então, nesse sentido, eu quero agradecer primeiro à comunidade e fazer essa pequena recomendação, que as pessoas não me interpretem mal, por favor, né? Porque a gente está dizendo fique em casa, mas as pessoas precisam trabalhar e a gente respeita isso, né? Cada um tem a sua preocupação e cada um sabe aquilo que pode lhe causar problema. Então, mas para as pessoas que estão saindo, que precisam sair de casa, que precisam trabalhar, que tomem medidas protetivas, né? Que lavem suas mãos, que evitem aglomero, que estejam sempre higienizando as mãos com detergente neutro, com sabonete, né? Se tiver essa possibilidade de ter uma pia por perto, um tanque que possa higienizar as mãos, ou em álcool em gel, na possibilidade de não ter, né? A gente, infelizmente, teve justificando a questão do material, né? A gente teve uma demanda gigantesca, Brasil afora, mundo afora, né? Dessa procura pelo álcool em gel, as pessoas fazendo estoque em casa, mas infelizmente a gente também precisa, né? A gente tem que pensar no bem comum, né? A gente tem que pensar no próximo, tem que pensar na comunidade como um todo. Então, eu vejo que as questões de quantidade têm que ser respeitadas, né? O que é tolerável, né? Dentro da residência para manter um frasco, 2, 3, mas para que deixem para as outras pessoas, para que respeitem essa questão, né? A gente não pode chegar lá e pegar toda a quantidade de álcool em gel que tem e deixar outras pessoas sem, outras pessoas que realmente têm a necessidade, como os funcionários da saúde, como a corporação, bombeiro, polícia militar, SAMU. Então, toda essa gente que está lá na linha de frente, né? Nós estamos na linha de frente lá, fazendo atendimento, fazendo a remoção desses pacientes, e nem sempre a gente tem a possibilidade de lavar as mãos numa pia, num local adequado, né? Aqui na corporação a gente tem, mas exemplo de outros lugares podem não ter, e aí a gente tem que se obrigar a usar o álcool em gel, e no retorno para a corporação, então, fazer a higienização das mãos, assim como a gente estabeleceu notas técnicas dentro da corporação. Então, a corporação inteira está passando por higienização, que é o dobro daquilo que já se faz, né? Os veículos estão todos sendo higienizados, todos os dias, cuidado redobrado, né? Se a gente já tem um cuidado normalmente, o cuidado agora está redobrado. E a gente está fazendo aí a nossa parte, né? Está fazendo a lição de casa, a corporação continua atuando em todas as linhas que sempre atuou, mas é uma medida de proteção. Então, a questão do coronavírus, a gente precisa tomar realmente cuidado. Então essa foi a última parte da entrevista que a gente realizou hoje com o comandante dos Bombeiros Voluntários de São Francisco do Sul. O que a gente quer deixar de mensagem para a população francisquense é que, de fato, vamos ficar em casa, vamos evitar aglomerações, vamos respeitar
Vamos atender o pedido tanto do governo municipal, quanto do governo estadual, quanto do Ministério da Saúde. E a gente volta na próxima semana, segunda-feira, com mais entrevistas sobre a situação em São Francisco do Sul, sobre a situação do coronavírus. Tenham todos um bom final de semana.